Então, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos baseados no livro Como Jesus Governa a Igreja, hoje nós trataremos sobre o que ele trata a partir do 3º capítulo do livro, que é o que nós já estamos, e ele vai falar sobre o poder da igreja. Ele vai tratar, o tema geral seria esse, né? O poder da igreja neste capítulo. E quando nós pensamos em poder, é algo que nós jamais podemos desconsiderar, porque o poder, ele realmente existe, né? Em algumas áreas da vida. Por exemplo, quando pensamos em governo, todo governo ele tem poder e ele também exerce poder. Todo governo tem poder e exerce poder. Mas existem aqueles que usam mal o poder e aqueles que usam bem o poder. Mas todo governo tem. Então, por exemplo, aqueles que usam mal o poder que possuem, né? E estabelecem, por exemplo, um Estado totalitarista, perverso, não é? Voltado contra o Senhor, contra a Igreja de Cristo, contra o Evangelho, com práticas realmente perversas, duras, contra todos, e eles se tornam como que soberanos, né? Eles são um Estado gigante que domina tudo e todos, e é como se assumisse o lugar do próprio Deus. Então eles acabam usurpando o real modo de governo, ou exercendo mal o poder que possui. Mas todo governo tem poder e exerce poder. Mas o ponto não é se o governo tem poder, e pense no governo em qualquer área, viu? Ou se exerce poder. O ponto é o seguinte: como esse governo exerce poder e de que fonte o governo deriva o poder. Este seria o ponto. Como esse governo exerce o poder e de que fonte o governo deriva o poder que possui, de onde flui, de onde sai, de onde brota, qual a fonte do poder do governo. Este seria o ponto. Então, como no governo da igreja, Oh, sai daí, rapaz. Negócio falando aqui comigo. Como o governo, a igreja ela também tem poder e exerce poder. Pensando no governo da igreja local, né? Contudo, Jesus ele nos ensinou o seguinte: Jesus nos ensinou que esse poder que a igreja possui é de um caráter diferente do caráter do governo, dos governos do mundo. É inclusive isto que nos é ensinado em Lucas. Lucas, capítulo de número 22, versos 25 a 27. Diz assim, Lucas, capítulo 22, versos 25 a 27. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Então ele vai fazer uma diferença, né? Um caráter de governo e de exercício de poder distinto, o governo exercido pela igreja. Então Jesus ele vai contrastar o modo que os governos do mundo com o modo dos governos pelo qual seus discípulos deveriam se relacionar. Então a igreja ela deve ser diferente do mundo ao seu redor, na forma que governa e que conduz o povo de Deus. Mas ela possui poder e exerce poder. Então, observaremos nos próximos estudos aqui deste capítulo, a partir de hoje, as seguintes características do poder da igreja. Quais são as características do poder da igreja? Veremos 4 aqui. Não hoje. Hoje veremos só um destes.
Mas, o primeiro, a fonte do poder da igreja. Segundo, delegação e investidura do poder da igreja. Terceiro, o modo de exercício do poder da igreja. E quarto, os limites do poder da igreja. Hoje, brevemente, nós observaremos a fonte do poder da igreja. Qual, então, poderíamos perguntar, a fonte do poder da igreja? Vem dos membros soberanos da igreja ou ela vem de um outro lugar? Vem dos membros soberanos da igreja? A resposta da Escritura seria um verdadeiro e um enfático não. O poder da igreja não vem dos membros soberanos da igreja. Mas então, pastor, de onde a igreja, onde é a fonte do poder da igreja? A igreja, ela deriva a sua fonte somente de Jesus. Jesus é a fonte do poder da igreja. Veja, como nós temos visto, a Escritura diz que Jesus Cristo, ele se relaciona com a igreja. E como é que ele se relaciona com a igreja? Jesus Cristo, ele se relaciona com a igreja como a cabeça com o corpo. E como o rei com os seus súditos. Então, Cristo, ele é a cabeça, nós, membros do seu corpo. Cristo, ele é o rei, como nós já vimos, e nós somos os súditos que se sujeitam a ele no seu reino. A Escritura, por exemplo, nos fala um pouco sobre isso. Nós já vimos esses textos, mas nós podemos olhar novamente. Efésios capítulo 5, verso de número 23. Efésios 5, verso 23. É a figura que é usada aqui pelo Senhor, né? Ele vai dizer assim, pelo apóstolo Paulo, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, Cristo é realmente o cabeça da igreja. E Colossenses 1, verso de número 18, nos diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, realmente, isso é um testemunho claro nas Escrituras Sagradas sobre Cristo e o modo que Cristo se relaciona com a igreja. Então, em cada caso, o que a Escritura nos mostra é que o poder, ele flui num sentido. Flui de Jesus para a sua igreja. É exatamente assim, de Cristo para a igreja. Então, como vai dizer um estudioso chamado Stuart Robinson, ele vai dizer, a fonte de todo o poder da igreja é fundamentalmente Jesus Cristo, o mediador. Jesus Cristo, o mediador. E quando nós olhamos em outras porções da Escritura, nós encontraremos a Escritura declarando que realmente Jesus Cristo é aquele que possui toda a autoridade e soberania sobre a igreja. Quando nós olhamos para a famosa grande comissão, nós ouvimos lá a Escritura nos dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vejam só, a quem foi dada toda essa autoridade? A Cristo. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo. E muito antes, Isaías, inclusive, havia profetizado. Isaías capítulo 9, verso 6. O governo está sobre os seus ombros. Sobre os ombros de quem? Sobre os ombros de Jesus. O governo está sobre os seus, de Jesus, ombros. Ele é aquele que governa. Isso fora dito acerca dele, o Novo Testamento confirma esta realidade. Cristo é esta pessoa para quem esta profecia apontava, estas palavras apontavam. E como o próprio Robinson explica, ele vai dizer que é por isso que os apóstolos,
eles ensinavam em nome de Jesus, na autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos olhar na Escritura, Atos, capítulo 4, versos 17 a 18. Atos, capítulo 4, versos 17 a 18, diz assim: Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Então, toda a autoridade me foi dada. Foi profetizado isso. E eles ensinavam em nome de Cristo. Por essa razão. Administravam a disciplina no nome de quem? De Jesus. Vamos olhar dois textos aqui brevemente. Mateus, capítulo 18, verso 20. Mateus, capítulo 18, verso de número 20. Diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ainda outro texto, na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 4. Nos diz assim a Escritura Sagrada: Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Ocasião aqui de repreensão e disciplina na igreja. Então vejam, em nome de Cristo, no nome do Senhor, no poder do Senhor Jesus Cristo. E porque Jesus, ele é aquele que faz o quê? Jesus Cristo, ele é realmente aquele que abarca, tem em si, como eminência, todos os ofícios da igreja. É dele, deriva dele, ele é a fonte. Então, resumindo, a doutrina da igreja, sua disciplina e os ofícios na igreja derivam de Jesus e não de qualquer outra autoridade humana. É somente dele. Doutrina da igreja, o ensino, disciplina e os ofícios derivam de Jesus Cristo. Toda a autoridade não é autoridade humana. É o Senhor quem faz isto. E, mais uma vez, eu vou ler aqui uma porção do livro do James Bannerman sobre isto. É interessante demais o que ele vai falar aqui sobre o poder da igreja. Notem, é uma sessão até um pouco mais longa, mas escutem com atenção. Veja o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, sobre Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele vai dizer: Ele, Cristo, é tanto o fundador como o seu administrador. Ele é a fonte de vida e influência sempre presente das ordenanças e das bênçãos, da lei e da autoridade, da palavra e da doutrina dentro da comunidade. Por meio do seu Espírito, da sua palavra e das suas ordenanças, da mesma forma que pelo governo e pela graça, Cristo tanto origina como administra a sua igreja na terra. Estamos pesquisando a vida espiritual da igreja cristã com respeito à sua fonte e suprimento. Cristo é o cabeça da igreja, como a fonte da vida, soprando o fôlego espiritual no corpo no início e sustentando-lhe o ser desde então. Estamos investigando a doutrina da igreja quanto à sua origem e obrigação. Cristo é o cabeça da doutrina para a sua igreja, tendo sido ele mesmo o mestre infalível da sabedoria e da verdade desde o seu início, ainda instruindo o seu povo de modo salvífico em todo o conhecimento de Deus por meio da sua palavra e do Espírito. Estamos investigando sobre as ordenanças da igreja com respeito à sua autoridade e à bênção que elas contêm. Cristo é o cabeça da igreja com referência às ordenanças,
tendo-as indicado por sua autoridade no início e feito delas o canal das bênçãos espirituais para o seu povo desde então. Estamos investigando se a graça divina está ligada à palavra e às ordenanças. Cristo é o cabeça da igreja em relação à graça, transmitindo-a diretamente conforme a sua vontade, por meio das ordenanças que indicou ou por meio do seu Espírito, e com isso fazendo da igreja um poder vivo e gracioso na alma dos seus verdadeiros membros. Estamos investigando a autoridade da igreja em seus procedimentos e decisões, e estamos indagando se ela tem essa autoridade que reivindica. Cristo é o cabeça da sua igreja em relação à autoridade e governo, falando por meio da sua voz e constrangendo por meio das suas decisões e fazendo que elas sejam as suas próprias, desde que tomadas de acordo com o seu pensamento e sua palavra. Em tudo que se refere à vida e doutrina, e ordenanças, e graça, e autoridade, em suma, em tudo que diz respeito à igreja como uma sociedade peculiar na terra, reconhecemos o seu jus divino, a presença e o poder do seu divino cabeça. Tudo deriva dele e tudo emana dele, tendo-o como a fonte. Dentro do território da igreja, o Senhor Jesus Cristo é o único mestre, legislador e juiz. Se ensina a doutrina, ela é ensinada porque ele a revelou. Se são administradas ordenanças, são administradas em seu nome e porque são dele. Se estabelece governo e ele é exercido, isso ocorre por meio da sua indicação e autoridade. Se dispensa a graça salvífica, ela é dispensada pela virtude e pelo poder do seu Espírito. Se comunica uma bênção, é porque ele abençoa. Na linguagem da confissão de fé, não há outro cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Espetacular essa sessão que ele vai tratar. Tudo derivando de Cristo. Tudo vindo de Cristo como um único cabeça da igreja. Espetacular essa realidade e que ele vai tratar segundo a Escritura Sagrada. Então, como é maravilhoso nós entendermos isto, né? Nós somos beneficiados por Cristo hoje através de tudo isto. É Ele quem faz isto. E é Ele quem exerce o governo através daqueles que Ele ordenou para isto. E nós, então, estamos sob os cuidados do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, daqui há uma lição que é importante. O ensino da igreja e tudo aquilo que ela faz não tem importância simplesmente por serem atos da igreja. São atos da igreja, então, por essa razão, são importantes. Onde está, então, a importância, ou a base, ou então, onde está baseada a importância, né? Elas são importantes quando possuem a sanção de Jesus. Se não possui a aprovação de Jesus, segundo a sua palavra, como nos diz Mateus 18, versos 18 a 20, não tem importância. Então é na Escritura Sagrada que realmente, ou a Escritura, ou as palavras de Cristo, vamos usar essa linguagem, as palavras de Cristo, o profeta, falando através da Escritura, é somente através dela, se a igreja está fundamentada nela, é que essas coisas devem caminhar e nós devemos então nos sujeitar. E aqui já estou adiantando um pouco da resposta à seguinte pergunta que vem. Como saber se algum ensino ou ação da igreja tem a bênção de Jesus? Como é que eu vou identificar, não é? Qual a regra objetiva que eu vou olhar que vai me dizer, opa, isso está errado ou não está? Está certo. Está meio desregulado. A resposta a essa pergunta seria descobrindo se esse ensino ou ação da igreja se conforma aos ensinos da palavra de Deus ou se afasta deles. Se ela está em conformidade com o que a palavra diz ou se não está em conformidade com o que a palavra diz.
Se ela então tem um fundamento da palavra, ou quando a igreja ela vai agir de acordo com o que a Escritura diz, então ela está agindo segundo a vontade de Cristo. Se ela está em conformidade com a palavra. E se ela então está agindo em conformidade com a palavra, e se isso implica necessariamente que essa é a vontade de Cristo, o ensino da igreja, bem como as ações da igreja, devem ser recebidas como opinião, ensino, ação e vontade do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, isto é algo que vai nos fazer entender se realmente a igreja está em conformidade e está caminhando segundo a vontade do cabeça da igreja. A Escritura, então, foi nos dado como isto, né? É isto que nós devemos consultar. E é isto que nós tentamos, como aqueles que foram conduzidos à igreja, para servir a igreja. E essa é a nossa regra. Veja, tem um livro que eu estou lendo, Ser Pastor. Foi um presente que eu ganhei. E ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai falar o que é que são os ministros, né? O que é que é o ministro, o que é que ele... Qual a função dele? Ele vai dizer assim, o ministro é servo. Ele é um servo da igreja de Cristo. E aquele que deve servir a igreja do Senhor Jesus Cristo segundo as orientações do cabeça da igreja. Ou segundo as orientações do supremo e bom pastor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. É como Pedro vai dizer, né? Nós somos como que pastores auxiliares do supremo pastor, do pastor titular da igreja. É Cristo Jesus. Então procuramos caminhar segundo as suas regras. E é desta forma, então, que a igreja deve ser conduzida. Então, por exemplo, o ensino que estou dando aqui agora, ele deve ser observado e ver, será que isso é ensino de Cristo mesmo ou se isso é besteira? É ensino de Cristo mesmo ou é invenção do presbiterianismo brasileiro? Não. A gente deve olhar, então, e identificar se tudo aquilo que tem sido ensinado e dito está em conformidade com a Escritura Sagrada. Mas o que acontece, né? Em razão do mau uso do poder da igreja no passado por parte de muitas igrejas e no presente, nos nossos dias aí, muita confusão em muitas igrejas, muitos realmente têm dificuldade em se sujeitar à igreja, se sujeitar ao ensino, se sujeitar à palavra, se sujeitar à igreja, às ordenanças, à disciplina e tudo mais, né? Eles não se sujeitam. Muitos realmente vão ter dificuldade. E a razão? Porque aconteceu isso no passado, porque isso, aquilo, outro, não sei o que lá. Eu tive uma experiência muito ruim, não gostei desse negócio. Mas porque as pessoas só assumem poder e são arrogantes e hipócritas e querem dominar sobre todo mundo. Isso, aquilo, outro. E um monte de coisa. Geralmente, muitas pessoas não querem realmente se sujeitar à igreja por causa disso. Acham que não vai ser adequado, que aquelas que vão governar não vão governar da forma que eu imagino que deve ser governada, isso, aquilo, outro. Então, há várias razões, né? Mas não deveria ser assim. O que é que deve guiar o homem? Nós falamos, inclusive, sobre isso aqui hoje, né? O que é que deve nos guiar nas nossas decisões, né? O que é que deve nos guiar sobre aquilo que devemos fazer? O que deve nos guiar sobre em que igreja devo congregar ou não? O que deve me guiar se eu devo me sujeitar a alguém ou não, ou a determinada autoridade ou não? O que deve guiar o homem? A Escritura. Não nossas experiências ruins. É isso que determina. Imagina se fôssemos colocar as nossas experiências como aquilo que vai determinar o que devemos fazer ou não. É como se isso fosse a nossa regra de fé e prática. O quê? A minha experiência. Ou as minhas dificuldades e as coisas que eu tenho subjetivamente e é meu problema. É isso que vai me guiar. Não, é a Escritura. É um guia muito objetivo e claro sobre como eu devo me comportar. Eu não posso colocar isso acima. As experiências fazem parte, mas a experiência ela deve ser julgada pela Escritura. É inclusive isso que o próprio Joe Bick, né, ele vai tratar no livro, quando ele vai falar muito sobre experiencial. Teologia puritana experiencial. Ou experimental, né? O que é isso? Ele está dizendo que eu devo ficar tendo experiências espirituais? Também. Mas ele está dizendo que as minhas experiências, elas serão julgadas
como corretas ou não à luz da Escritura Sagrada. Mas eu experimentarei verdades, delícias espirituais, mas o que vai determinar se aquilo que estou realmente experimentando na minha vida é algo que é determinado e guiado pela própria Escritura Sagrada. Ela é aquilo que vai julgar o que é uma experiência correta ou não. Mas nós experimentamos coisas gloriosas na união com Cristo, da santificação, do perdão em Cristo, da certeza do perdão e tantas coisas maravilhosas nós experimentamos. E isto é maravilhoso. É isto, inclusive, que faz o pastor dizer, olha, aquilo que fulano de tal no passado experimentou é uma realidade sobre você também. E você deve dizer, o Senhor não é o Deus de Jacó somente, mas é o meu Deus. O Senhor Jesus Cristo não estava orando somente pelos seus discípulos naqueles dias. Ele ora e roga por mim hoje, na oração sacerdotal. Então, esta é a ideia. As experiências são importantes, mas elas não determinam o que devo fazer na minha vida. Muito menos no que diz respeito à igreja e ao governo da igreja. Então, o que é que nós deveríamos fazer, né? Nós deveríamos ser como aqueles homens que nós aprendemos, aquela igreja, aquele povo lá, né, de Bereia. Como os bereanos, né? Se estamos diante da Escritura, algo está sendo nos ensinado, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou recorrer à Escritura. Deveríamos ter o bom espírito bereano. Como diz lá em Atos, né? Atos capítulo 17, versos 10 a 15. Atos 17, versos 10 a 15, diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Mas ele vai dizer o que é que eles faziam. Eles ouviam com avidez, mas isso não os impedia de examinar as Escrituras todos os dias. Dever seu, liberdade sua, e você deve fazer isso, inclusive. Então, deveríamos possuir este espírito de Bereia. Mas então, se você descobriu que a igreja ela tem ensinado e que a igreja ela tem caminhado em conformidade com a Escritura, à luz da Escritura você descobriu isso. Como você deve caminhar? Você deve receber o ensino com avidez, com felicidade, e receber então o modo como a igreja tem agido, como sendo o próprio Cristo agindo e manifestando a sua vontade. E aqueles então que de alguma forma tentam recusar ou aceitar aquilo que é ensinado, aquilo que é feito, isto vai trazer algum tipo de consequência. Prestaremos contas a Cristo, ou por ter aceitado, ou ter recusado o ensino dele. Se encontra todo o fundamento na palavra de Cristo. Se você tem identificado isso, se é isso que tem acontecido, devemos nos sujeitar, pois ao nos sujeitarmos, não estamos ou não estaremos nos sujeitando simplesmente à liderança da igreja ou da congregação presbiteriana Boas Novas Pará. Estaremos nos sujeitando a Cristo, o nosso Senhor e cabeça da igreja. Amém. Vamos concluir aqui, deixar os outros pontos para os outros domingos.